Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Nas aulas passadas, estudamos os recursos utilizados na etapa de tratamento gráfico de um desenho de observação na abordagem analítica. Estudamos os conceitos e as técnicas de luz e sombra. Hoje vamos prosseguir estudando as texturas. Textura pode ser considerada uma continuação do assunto valor. Além das relações de sombra e luz, os valores também servem para descrever as texturas. Textura tem relação com questões táteis. Se uma superfície é lisa, rugosa, macia, no desenho, as texturas nos remetem à sensação tátil dos materiais e objetos. É importante perceber a visualidade das texturas e desenvolver procedimentos técnicos para representar as texturas utilizando meios gráficos. Antes do século XX, os artistas buscavam aplicar as sugestões de textura de maneira ilusionista, utilizando gradações de claro e escuro. A partir do século XX, os artistas buscam outras maneiras de investigar as texturas, seja incluindo objetos com texturas específicas nas superfícies das imagens, enfatizando o material ou criando texturas pela repetição de um gesto. Na contemporaneidade, os artistas continuam a sugerir texturas de modo ilusionista, mas essa busca é atualizada, como nos trabalhos em que as referências para as texturas encontram-se nos meios digitais. Devemos atentar para superfícies e materiais que utilizamos e como essas superfícies e materiais por si só já sugerem texturas. Por exemplo, o artista Georges Seurat desenhava com carvão ou crayon sobre papéis rugosos. A prevalência do grão desses materiais resultava em imagens que pareciam vibrar. Atualmente, com a utilização de meios digitais, um desenho sobre papel, feito numa pequena dimensão, pode ser digitalizado e ampliado, evidenciando a textura dos materiais. De maneira simplificada, podemos classificar as texturas em algumas categorias. Como acabamos de ver, textura real é a textura da própria superfície ou do material utilizado para fazer a imagem. Mas existem trabalhos artísticos em que objetos com texturas são utilizados. Ao invés de representar a textura, os artistas incorporam objetos reais na superfície da imagem. Textura simulada é a tentativa de imitar a aparência dos materiais. De maneira simplificada, podemos classificar as texturas simuladas em textura por sugestão e trompe-l'œil. A textura simulada por sugestão é aquela em que se utiliza os recursos gráficos do desenho para sugerir a textura. Os resultados dessa categoria podem variar em diversos graus de fatura e realismo. O trompe-l'œil é um termo da língua francesa que, numa tradução livre, significa enganar o olho. É a utilização de técnicas de pintura e desenho na qual se busca confundir a imagem do objeto representado com o próprio objeto ou ambiente. As texturas por convenção são aquelas em que a textura é representada por uma convenção gráfica. Nessa categoria, encontram-se as texturas inventadas, simbólicas e decorativas. Nas texturas por convenção, o artista cria um padrão que é utilizado como convenção para representar a superfície de um determinado objeto, como nas histórias em quadrinhos, em que se convencionou padrões gráficos para representar os efeitos de metal brilhante, de uma parede de pedras ou de uma floresta. E, por fim, a textura transferida, que, mais do que uma categoria, é uma técnica. Na história da arte, o artista Marx Ernst nomeou este procedimento de textura transferida com o nome de frottage. Trata-se de colocar o papel sobre uma superfície e esfregá-lo com um material de desenho, obtendo a impressão da textura do objeto sobre o papel. Além disso, existem diversos procedimentos utilizados para decalcar imagens impressas de uma superfície para outra, como no trabalho da artista nigeriana Njideka Akunyili. E por hoje é só.
Nos encontramos na próxima videoaula aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.